Vinícius, responsável pelo canal Vinícius Programming, e hoje nós vamos aprender como criar um jogo do zero. O jogo que a gente vai criar é para Android e nos vai servir como aprendizado para outros jogos. Fique ligado no canal que nas próximas semanas vai ter vídeo de como criar um jogo totalmente do zero. Vamos começar? Agora que a gente tem o Fireball aqui, eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma nova variável aqui, pública, vector3, e max. Por que eu fiz desse jeito? Não é preciso fazer que nem eu fiz aqui. Não é preciso fazer desse jeito para o mesmo tipo de variável. Você pode fazer apenas uma linha colocando as suas variáveis aqui. Aqui, desse jeito, é mais para organização, quando você precisa fazer outra coisa que não tem nada a ver. Por exemplo, um vetor3 sobre posição no eixo Y de alguma coisa. Aqui eu tô mexendo só no eixo X, então fica confuso. Mas nesse contexto eu poderia simplesmente colocar isso aqui na mesma linha, porque ele vai ficar um embaixo do outro normalmente. Aqui eu vou fazer uma nova variável, também do tipo pública, float. Na verdade, eu vou arrastar essa criança aqui para cima e vou designar o nome de time to spawn, certo? Aqui no update a gente vai fazer o seguinte: time to spawn igual a time.deltaTime, tá? É menos igual a time.deltaTime. Isso aqui basicamente é um cronômetro, tá? Pra gente utilizar. Vou criar um statement if time to spawn for menor ou igual a 0, o tempo vai cada vez se diminuindo aqui. Se eu, por exemplo, colocar 5 segundos, aqui a 1 segundo ele vai ser 4, depois 3, depois 2, depois 1. Se chegou no 0, ele vai executar este código aqui. Eu vou criar uma nova variável aqui, vector3. Vou colocar random position. Aqui embaixo eu vou pegar random position.x é igual a random.range, tá? De min position.x, max position.x. O que vai acontecer aqui? Eu criei duas variáveis do tipo vector3, min position, max position, da mesma forma que a gente fez com o nosso jogador. A gente vai colocar um valor negativo aqui e um valor positivo aqui. Com esses valores, a gente vai criar uma nova variável aqui dentro do statement, no eixo x dela, no valor x dessa variável. A gente vai designar o valor aleatório. Que valor aleatório é esse? Um valor entre o minPosition.x e o maxPosition.x. Entre esses dois, tá? Por exemplo, se eu colocar 2.5 da mesma forma que a gente fez com o nosso personagem. Deixa eu criar aqui um objeto em branco. Vou colocar ele como spawner. Vou designar o spawner para ele. A gente vai designar Fireball já. Vou colocar aqui 1 segundo para spawnar. E aqui no min position, max position, eu vou colocar menos 2.5 e 2.5, tá? E a gente tem esses 2.5 aqui. O que vai acontecer? Ele vai criar uma nova... Ele vai pegar um número aleatório entre menos 2.5 e mais 2.5. Então, ele pode pegar, sei lá, ele pode pegar 1.5, ele pode pegar menos 1.7, ele pode pegar, sei lá, 2, ele pode pegar menos 2, então ele pode nascer por aqui, por essas áreas aqui, tá? E o spawner, inclusive, eu vou estar movendo, deixa eu só centralizar ele aqui, vou estar movendo ele para cá para cima, tá? Um 6. Agora o Fireball, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui no nosso projeto, a gente vai criar uma pasta chamada prefabs. A gente vai arrastar o nosso objeto para lá para dentro. Agora a gente tem um prefab dele. Voltando aqui no spawner, em vez de eu arrastar esse Fireball aqui que está na cena, a gente vai arrastar esse aqui que está no projeto. Por quê?
Se eu arrasto esse fireball aqui, uma hora ele vai ser destruído. Aí, o nosso spawner ele não vai conseguir achar o objeto para a gente spawnar ele de novo. Então eu preciso criar um prefab dele para a gente ter as informações necessárias para a gente spawnar ele novamente. Se eu arrasto isso aqui, vai dar erro. Se eu arrasto isso aqui, vai ficar tudo tranquilo. Então a gente vem aqui no spawner, arrasta esse aqui do projeto para nossa variável de GameObject. Perfeito. Bom, ainda não está spawnando nada porque a gente não fez. A gente só fez o spawn randomizado das coisas. Aqui embaixo eu vou colocar time to spawn é igual a gente não tem, então a gente vai criar aqui o seguinte. A gente vai criar um private float initial time to spawn. Aqui no void start, vai criar um start aqui. Aqui no start a gente vai definir que initial time to spawn é igual a time to spawn. Opa. Spawn. E aqui a gente coloca initial time to spawn. Por que isso? Eu poderia simplesmente colocar o valor aqui que eu colocaria aqui. Mas o que vai acontecer? Primeiramente eu não posso colocar que ele é igual a ele mesmo, porque se ele for 0, ele vai ser 0 e aí ele vai ficar randomizando isso aqui infinitamente. Eu não quero que isso aconteça. E eu poderia simplesmente colocar um valor fixo. Poderia colocar, sei lá, 1 segundo aqui. Mas também eu não posso fazer isso. Por quê? Se por acaso eu mudar este valor aqui, e eu vou mudar, já a gente vai ver o porquê, esse valor aqui vai bugar. Não é que vai bugar, é que vai estar mal programado. Por exemplo, sei lá, digamos que eu queira criar uma dificuldade. A dificuldade vai ser o seguinte, a dificuldade vai ser, o tempo de spawn dos objetos vai ser menor. Se ele vai ser menor, eu preciso que, assim que eu randomize minha posição, eu preciso que ele spawne e aí ele começa a contar de novo. Agora imagina que eu tô na dificuldade, sei lá, eu já tô na dificuldade alta e aí ele fica spawnando por 1 segundo. Vai estar com a dificuldade errada. Porque eu coloquei para ele spawnar sempre em 1 segundo. Por mais que eu tente criar dificuldade, não vai conseguir porque isso aqui vai bloquear. Então, se eu coloco Initial Time to Spawn, eu consigo mexer nele. Eu consigo editar ele mesmo. Para a gente criar uma dificuldade. Depois a gente vai ver isso aí, depois você vai entender melhor sobre essa questão de dificuldade, sobre essa questão de spawnar mais rápido, essas coisas. Tá? Por enquanto a gente vai deixar assim. Bom, mas aí ele ainda não vai spawnar. Por quê? A gente vai vir aqui, a gente vai instanciar agora os objetos, tá? O objeto, no caso. Instantiate. A gente vai pegar o fireball, vírgula. No transform eu vou fazer o seguinte, eu vou designar um new vector3. Aqui dentro ele vai pedir 3 valores. Ele vai pedir o valor de x, o valor de y e o valor de z. E no valor de x eu vou designar randompos.x, certo? Vírgula. Aqui no valor de y eu vou designar transform.position.y. E aqui no valor de z eu vou fazer a mesma coisa, transform.position.z, certo? E agora ele pede uma rotação. Eu vou colocar apenas transform.rotation. Eita, ficou grande, né? Mas é bem simples de entender. Isso aqui vai instanciar algum objeto na tela, certo? Beleza, que objeto é esse? É o objeto fireball que a gente designou aqui na variável direto do projeto, o prefab dele. Aonde ele vai fazer isso? Ele vai fazer um novo vetor3, ele vai pegar a posição do x e ele vai designar essa posição de x. Ele vai designar a posição de y e ele vai designar a posição de z. Depois ele pede a rotação. A rotação é a própria rotação do objeto. Quando eu coloco o transform.rotation, eu estou designando a rotação do próprio objeto no qual o script está linkado. Ou seja, a rotação do spawn vai ser a mesma rotação da bolinha que a gente está spawnando. Ah, bom, agora, teoricamente, a gente está spawnando as bolas no jogo. Vamos até deletar essa criança aqui. A gente pode até deletar
a nossa bolinha da cena e vamos ver se ele vai spawnar. Olha só, spawnou ali, spawnou aqui, spawnou lá, spawnou aqui. Olha aí. Está bem randomizado, está spawnando em lugares aleatórios, completamente aleatórios. E note que as bolinhas aqui, ó, elas estão apagando, tá? Olha lá. Todas estão apagando, todas estão spawnando aqui direitinho. E por exemplo, se eu diminuir aqui, o valor de time to spawn aqui, ó, para, sei lá, 0.2, para vocês verem o que acontece. Olha só. Olha aí. Então a dificuldade que a gente vai criar é essa. Basicamente, quanto mais tempo a gente passa no jogo, menor é o tempo de spawn. E aí ele vai criar esse efeito aqui, ó. Não nessa magnitude, mas a gente vai... Mas conforme o tempo passa, ele vai dificultando, ele vai spawnando mais e mais bolinhas. E aí vai ficando difícil pro jogador. Isso aqui já é basicamente, pô, impossível de a gente esquivar, né? Ficar tipo, sei lá, 1 minuto aqui. Ó, já perdi, ó. Já tomei um ali. Por mais que não tenha acontecido nada, porque a gente não programou isso. Ó, tomei de novo. Então, ó, isso aqui é difícil. Isso aqui é uma dificuldade que a gente não vai chegar, tá? No máximo os 0.5 vai de spawn. 0.5 parece ser mais interessante, esquivável, ainda dá pra esquivar, olha só. Olha aí. Que bacana, né? Então falta a gente criar agora o dano no personagem, né? Pro personagem estar morrendo. Então, bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like para fortalecer o canal. Se inscreva aqui para não perder os vídeos. Semana que vem tem a segunda parte do vídeo de como fazer um jogo do zero. Muito obrigado por assistir e valeu!